Onde é que procurou inspiração para uma casa de histórias? Olha, primeiro foi nas conversas com a Paula Rego. Não foram muitas, mas foram muito boas e úteis e objetivas. Foi ela que o convidou para fazer Foi ela que me convidou projeto. E foi ela que me pediu arranje de maneira que isto não seja um museu. E achei interessante isto. Achei que era mais uma casa de acolhedora, como se pode ver aí os miúdos hoje a desenharem, com exposições que entram, que saem. Portanto, não era um museu formal, com o nome dela, institucional. E sendo uma casa em Cascais, sabendo que ela é de Cascais ou do Estoril, comecei a visitar e uns poucos antes. E uma coisa, eu podia escolher o terreno, que é uma coisa importante. Tinha 3 terrenos que a Câmara de Cascais me dispôs e escolhi este, o mais airoso. Pronto. E depois andei a ver a arquitetura da região, porque eu sou chamado um homem do norte, do granito, e a arquitetura aqui em baixo é muito diferente. Mais branca, calcário, azulejo. E descobri o Raulino. E penso que foi um pouco a base deste edifício. Há quem queira ver nestas torres piramidais também, as cozinhas do Mosteiro de Alcobaça. Também. Sabe que na arquitetura, quando se copia diretamente, fica sempre mal. Mas a arquitetura é uma forma de copiar inconscientemente. Aquele género, já vi isto, não sei o dono. Portanto, nós nunca inventamos nada de novo, reformulamos, adaptamos, mas não temos, se me perguntar de onde foi, há um conjunto de coisas. Um italiano escreveu um artigo sobre este edifício, dizendo que parecem os fornos de um edifício do Ledoux, que é um arquiteto francês da Revolução, e tem a ver, depois fui ver a gravura, tem realmente 2 pirâmides. Há quem diga que é o Palácio de Sintra, há quem diga que é Alcobaça, também pode ser as casas do Raulino, aqui à entrada, no Estoril, tem os azulejos também dispostos em escamas. Alguma coisa foi. O mestre costuma dizer que as obras, depois de feitas, deixam de lhe pertencer. Quando entra aqui hoje na Casa das Histórias, qual é a sua maior realização? É que as pessoas gostam. Primeiro, nesse ponto de vista, sou egoísta, e um pouco como Spinoza diz, só se pode dar aos outros quando se está bem consigo próprio. A primeira questão é uma satisfação pessoal. Se corre bem para mim, em que uso o mais possível os critérios mais fortes e positivos e um trabalho quase excessivo, e portanto tenho aquela sensação de me sentar a dizer, dei o que pude. Se falhei... Isso tem muito a ver com o que Obama disse quando lhe entregou o Pritzker. Disse que Sotomora redefine, tal como Thomas Jefferson, redefine as fronteiras da arte, mas sempre com o espírito de servir o bem público. É porque não há arquitetura sem pessoas a viver lá dentro. Quando não existe ninguém, é escultura. É a produção de objetos contemplativos de fora para dentro. O que define a arquitetura, penso que é esse uso, ao longo dos tempos, que vai transformando, e é muito importante como teste. Teste em que a obra, quando se passa numa casa banal, diz esta casa é do arquiteto X, e quando as pessoas aderem e consideram-na sua, deixa de ser do arquiteto X. Ninguém diz a Torre dos Clérigos é do arquiteto Nazoni. As pessoas dizem a Torre dos Clérigos é do Porto, é o símbolo do Porto, por exemplo. Portanto, é essa transformação do individual para o coletivo. Há uma marca portuguesa na sua arquitetura. Onde é que a arquitetura portuguesa faz a diferença no mundo? Eu acho que há, mas não sei bem qual é. Mas eu sinto português, como tu gosto, e estudo bastante a arquitetura portuguesa. E há uma coisa que acontece em revistas, livros, nos aviões, naquelas revistas dos aviões,
em que aparece uma casa e eu digo, isto é Lamego ou Brasil? E basta ter uma janela com 3 coisas. Existe um caráter português que os históricos e os críticos, não sei porque ainda não chegaram lá. Há um americano que tem um livro muito interessante, chamado Arquitetura Chã, e define que a arquitetura portuguesa nunca é muito grande, fomos sempre pequenos. O rei mais rico do mundo fez o que é luz, não é? Que é uma coisa, não se pode dizer que seja uma grande obra. Quando ele diz chama a arquitetura chã, é uma arquitetura com uma escala reduzida, pequena e muito agarrada ao chão, muito gravítica, bem assente no terreno, adaptada à topografia. Ou por falta de meios, que fomos poucos e com pouco dinheiro geralmente, mas existe esse caráter da arquitetura portuguesa. Tem uma expressão muito curiosa que eu li de uma das suas entrevistas, que esta coisa da arquitetura, desta arte, às vezes tem qualquer coisa de pataqueiro, de emocional. O que é que quer dizer com isso? É que vivemos de fístulos e de artes, quer dizer, nós partimos do zero. Não é? Quer dizer, quando pegamos, vem-se aqui ao terreno, depois tem um caderno, uma folha branca, ali num café ao lado, e dizer como é que vai ser o Museu da Palarrego. E é uma angústia terrível, não é? Estamos reduzidos a uma folha branca, chamada a angústia do papel branco. E depois temos que inventar situações de regozijo. Ensaiamos, fazemos croquis ou maquetes, e depois fazemos falsas descobertas. Se calhar é isto e tal. E isso dá-nos motivo a mais uns quilómetros de viagem. E, portanto, vivemos desses pequenos sopros em que às vezes tocam as campainhas e estamos a dizer, é por aqui. E depois vem o cliente que nos tira os papéis da mão, senão a obra nunca mais acabava. Isso também não podia ser. Mestre, vivemos tempos de crise, o país tem austeridade económica. Qual é o futuro da arquitetura portuguesa? Tenho ouvido dizer que o futuro dos arquitetos portugueses passa por África. Está a pensar numa espécie de quinto império para a arquitetura portuguesa também, nesta altura? Não, de quinto império não. O que tem havido é uma série de solicitações de Angola e de Moçambique para os arquitetos portugueses. Porque, primeiro, não sou corporativo, temos grandes arquitetos. Portanto, internacionalmente, um bocado como o futebol, os arquitetos portugueses são respeitados lá fora e são solicitados. Que tem sido um pouco a tábua de salvação, nesta época de crise, que bastantes arquitetos portugueses ou estão a dar aulas lá fora, ou estão a ter trabalhos lá fora, e muitos alunos ou recém-formados conseguem emprego lá fora. A arquitetura portuguesa é respeitada. E os portugueses têm esta capacidade de adaptação enorme, que aliás viu-se durante a sua história, de viagens, descobrimentos, criam empatias com os sítios e com as pessoas, e depois a arquitetura é um reflexo disso. Portanto, nessa faceta que depois, esse cruzamento que entre a arquitetura portuguesa e desses países ex-colónias, eu penso que vai sair uma arquitetura diferente, ou pode sair. O mestre tem levado a Portugalidade a todo o mundo, em termos culturais. No entanto, regressa sempre a Portugal e, como já o disse, afirma a sua identidade portuguesa e regressa sempre ao seu Porto. O Porto é o seu porto de abrigo. É. Não, sinto-me em casa. Pronto, é uma coisa... tenho um equilíbrio, conheço os sítios, um pouco como os cegos que andam nos cantos da casa e são menos cegos. Mestre, porquê que as suas obras de cabeceira são poesia? Herberto Helder e Eugênio de Andrade, sobretudo. Porque dizem o essencial em muito pouco tempo e muito pouco espaço. Isso é um bom exercício para a arquitetura. Dizia Eugênio de Andrade, que dizia, não leio romances porque não posso ler um livro que começa assim. A Marquesa vinha com vestido vermelho. Dizia Eugênio de Andrade. E eu, quando digo Herberto Helder e outros poetas, e citando outra vez o Eugênio de Andrade, ele dizia só a palavra exata é de utilidade pública. Portanto, os poetas passam meses a construir uma frase de um grande rigor em que todo o universo está ali. O Oscar Wilde perguntaram o que é que o senhor faz? Eu disse, eu sou poeta. O que é que fez esta manhã? Pus uma vírgula. E de tarde, vou tirar a vírgula. Isto é de um rigor... e, portanto, diz-me muito em pouco. E isso é um exercício, porque a arquitetura
é uma atividade muito sintética. Não podemos divagar, temos orçamentos, temos programas, temos sítios e temos especializados. A arquitetura é uma disciplina de exatidão.